Agora é com vocês, Marilúcia Rodrigues, especialista em sistemas construtivos a seco, mais de 20 anos de experiência no setor. Ela que é sócia fundadora da Master Wall Sistemas Construtivos, atua na especificação, projetos executivos e montagens de sistemas como o drywall e o light steel frame. Ela tem simplesmente mais de 2 milhões de metros quadrados de obras executadas em seu portfólio. Inclui obras premiadas nacionalmente e agora internacionalmente também, que eu acompanhei recentemente, como os prêmios da Gibson e da Saint-Gobain. A mais importante premiação internacional dedicada aos nossos sistemas construtivos. Recebam com muita energia Marilúcia Rodrigues. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Carol. Está conosco desde o segundo Enix, né, Mari? Isso. Uau. Acompanho o Enix desde a segunda edição. E é um prazer estar aqui novamente. Muito boa tarde a todos vocês. Queria aqui já agradecer a Carol por mais um convite para poder ter essa conversa aqui com vocês. É algo que a gente faz, que a gente ama, né? A gente está nessa jornada já há 20 anos. E a Carol me permitiu trazer um tema que eu propus e algo que eu acredito bastante. Então, eu vou compartilhar com vocês dentro dos próximos minutos algumas das percepções, enfim, que a gente tem sobre para onde nós estamos caminhando, né? Como é que vai ser as nossas casas do futuro? O que o consumidor final vai levar em conta na hora de construir, reformar ou comprar uma casa nova, né? Então, a gente vai ter esse bate-papo aqui agora, conversar um pouquinho sobre essas percepções de futuro. Eu achei esse tema incrível. Você que está aí, que chegou agora, estamos dando continuidade à nossa programação oficial. Você está convidado a ouvir Marilúcia Rodrigues no nosso palco principal. Por favor, coloquem os fones. Marilúcia, o palco é seu. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Boa tarde para todos, então. Hoje eu não vim falar aqui da casa dos Jetsons. Está funcionando? Tá, tudo bem. Eu não vim falar sobre a casa dos Jetsons, né? Quando a gente fala de casas do futuro, talvez a gente está pensando de casas que voam ou alguma coisa muito mirabolante, mas, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre tendências mundiais que não acompanham só o mercado da construção civil, mas que acompanham todos os mercados, né? Para onde esses consumidores, para onde a indústria está olhando, né? Para onde as coisas estão caminhando. Então, eu vim trazer aqui um tema vamos dizer assim, com a ideia de compartilhar com vocês um pouco da minha percepção pessoal e um pouco do que eu venho estudando, né, sobre essas tendências do mercado mundial. Então, vamos começar. O que seria, então, a história da construção de alta performance? Eu vou trabalhar aqui com vocês um conceito de alta performance do Instituto... Eu vou trabalhar com vocês aqui um conceito do High Performance Building Council. Na verdade, tem o Instituto Nacional de Ciências das Edificações dos Estados Unidos e o High Performance Building Council, ele faz parte desse programa. E aí ele traz uma concepção sobre construções de alta performance que vão muito além da nossa possível conceituação de construções de alta performance está relacionada apenas à eficiência energética, né? Ela traz uma visão global sobre as construções, que também é uma tendência mundial. Então, a gente faz um olhar mais holístico sobre as construções, não apenas sobre a questão do desempenho, a questão da sustentabilidade, mas a gente traz um terceiro elemento, que é a preocupação também com o ser humano. É a nossa construção voltada para atender às necessidades do ser humano também, trazendo todos aqueles aspectos da biologia das construções saudáveis, que para mim era um tema relativamente novo, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre isso em 2024. E aí, 2020. Foi bem no período da pandemia, e aí eu comecei a entender como que o ambiente construído, ele interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar. Não existe, na verdade, ambiente neutro. Ou você está num ambiente que está promovendo a sua saúde, ou um ambiente que está prejudicando a sua saúde. Então, essa ideia de trazer todos esses 8 elementos, esses 8 componentes, né, é uma perspectiva nova, de trazer uma visão global sobre as edificações. E não só olhar
para temas pontuais, como a questão da performance em termos de eficiência energética ou apenas da sustentabilidade, mas trazer também o ser humano para centro do projeto. E aí eu vou passar para vocês aqui na sequência sobre isso ser ou não uma tendência mundial. Quando a gente fala sobre construções de alta performance, um bom índice para a gente medir construções de alta performance é a aderência a certificações. Existem inúmeras certificações e cada uma tem objetivos específicos. Alguns têm, vamos dizer assim, objetivos parecidos e outros objetivos bem específicos. Então, assim, quando a gente fala do cenário de certificações, a gente pode tomar como parâmetro para poder entender o nível de adesão das empresas ou dos países, né, das construções, a essas certificações. Então, eu trouxe aqui alguns dados, eu vou passar aqui bem rapidamente, nosso tempo é bem curtinho. Então, os Estados Unidos continuam ainda na liderança, né, nas certificações LEED. Em 2024, ele certificou 56 milhões de metros quadrados em construções sustentáveis. Em segundo lugar, vem o Canadá, com 10 milhões de metros quadrados, passando na frente da China. E aqui a gente vê também alguns dados que mostram uma tendência de crescimento anual desses mercados, né? Então, por exemplo, o mercado europeu, construções verdes, eles esperam que esse valor atinja 129 bilhões até 2030, né? Um crescimento anual na faixa de 6,12%. Tem outro estudo também do mercado europeu que já fala de um crescimento de 11,04% ao ano. E no Reino Unido também, até 2033, esse mercado que é avaliado em 6,6 bilhões, tende a ir para 16,7 bilhões. Então, é um crescimento que não tem volta, né? É uma tendência mundial. E se a gente pensar a nível global, dos 186 países, né, que já aderiram os processos de certificação LEED, nós já temos 195 mil edificações certificadas. No Brasil também a gente tem um crescimento, né, apontado também. A gente não tem muitas métricas no Brasil, mas, enfim, a gente está usando aqui como referência certificações LEED. Então, aqui no Brasil, a gente teve um crescimento bem expressivo, de 9% em relação a 2029, e aí teve um aumento também de adesão dos residenciais. Eu lembro que até uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, a gente tinha umas 5 obras no segmento residencial no Brasil. Duas delas a gente executou sistemas construtivos drywall lá no Rio Grande do Sul. E a gente está tendo uma adesão maior, né? Então, o Brasil, querendo ou não, ele ocupa a 5ª posição mundial em número de empreendimentos certificados com certificação LEED, né? Porque os países que aderem mais têm um número muito expressivo. Então, por isso que o Brasil fica em 5º lugar. Então, assim, em 2024, o país manteve sua liderança na América Latina com um crescimento de 125 projetos. É o líder na América Latina, né? Com um crescimento de 5% em relação a 2023. Aqui, eu vou deixar para o final sobre esses temas, sobre como os sistemas construtivos a seco eles podem impulsionar essa questão da alta performance nas edificações, porque o nosso tempo está bem curtinho, daí eu não quero perder o foco. Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos de iniciativas dos países europeus e norte-americanos para incrementar, né, para poder educar seu consumidor e para fomentar as construções de alta performance. Eu acho que eu vou passar direto aqui para os exemplos práticos. Vou só resumir aqui para vocês quais são as principais ferramentas ou estratégias e vou passar direto aqui para os exemplos práticos para vocês entenderem. Por que a gente está falando isso? Porque a gente quer só no final fazer um paralelo sobre qual é o contexto cultural e econômico, né, nosso brasileiro, para que a gente também possa aderir a esse movimento de construções de alta performance. Essas construções que no futuro vão levar em conta tanto a questão da eficiência energética, do impacto ambiental e também do ser humano, cada vez mais voltada para as necessidades e para o bem-estar do ser humano. Então, por exemplo, a gente tem, nesses países, tá, um resumo das estratégias, tá? Etiquetagem e transparência. Então, por exemplo, tem muitos selos americanos, como, por exemplo, o Energy Star, que seria o equivalente ao nosso Procel. As edificações, elas têm a etiquetagem,
Então, eles podem usar essa etiquetagem como parâmetro de comparação de desempenho entre imóveis. Por exemplo, campanhas públicas de educação, simuladores e ferramentas interativas, existem inúmeras. Eu comecei a pesquisar e eu não parava mais de encontrar. São inúmeras as ferramentas e os simuladores que esses países disponibilizam em plataformas e em sites para que o consumidor final, eu não estou falando de um público específico, de um público profissional, eu estou falando de um público comum, para que ele tenha acesso a essas ferramentas. Essas ferramentas elas têm uma linguagem clara e simplificada para que eles possam propagar o conhecimento, né, enfim, que eles possam usar como ferramenta para medir o desempenho ou gerar estratégias para otimizar o desempenho energético das suas residências, para trazerem boas práticas personalizadas. Treinamentos e workshops comunitários, demonstrações virtuais e tours educativos. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que tem dentro do site da Energy Star, que é sensacional. Programas escolares e universitários. Então, essa cultura vamos dizer assim, desse consumo consciente, ele já nasce dentro das escolas e dentro das universidades. Parcerias com o setor imobiliário. Então, o setor imobiliário também é preparado para vender esses diferenciais para o consumidor final. Aí, por exemplo, aqui tem um programa muito robusto na União Europeia, que chama Renovation Wave, é a onda da renovação. E esse programa, ele tem metas muito audaciosas. Ele quer dobrar as fontes de energia renováveis até 2030. E eles também têm uma meta de reduzir os gases do efeito estufa nas edificações em 60% também até 2030. Tem uma série de outras metas audaciosas também, né? E aí o que eu elenquei aqui desse projeto são, vamos dizer assim, as estratégias que esse projeto usa para fomentar o uso de soluções de alta performance, né, para esse consumidor final, ou para educar o consumidor de modo geral, né? E também as ferramentas de fomento, né, para essas práticas. Então, aqui, eu vou só listar aqui para vocês. Por exemplo, algumas ações desse programa Renovation Wave. Campanhas de conscientização pública, incentivos financeiros está muito presente, né, em todos os países, né, de primeiro mundo. Existem muitas estratégias para incentivar o consumo, né, ou aquisição, porque a gente está falando sempre de investimentos de médio e longo prazo, né? Então, eles requerem um investimento para que você tenha um retorno no futuro. Então, existem muitas estratégias dos países para fomentar financiamento, para incrementar vamos dizer assim, essas melhorias nas edificações, né? Até porque quando a gente fala de Europa, a gente fala muito de projetos de restauração, projetos de reforma, porque a gente tem um volume muito grande de edificações antigas, né? Apoio à certificação e etiquetagem e etiquetas energéticas, né? Educação e formação profissional, eles também se envolvem. Os Estados Unidos também tem alguns centros de formação para os profissionais. Envolvimento comunitário, então, promoção de projetos piloto, e a comunidade é envolvida nesses projetos piloto. Então, quando ela é envolvida nesses projetos piloto, ela também está sendo educada para essas práticas. Aqui eu vou ir passando, senão a gente não vai conseguir passar. Aqui são alguns programas, esse daqui é um do Reino Unido, então são exemplos práticos de programas. A gente falou de uma forma genérica ali atrás, aqui são alguns exemplos práticos, tá? Aqui a gente tem o Energy Saving Trust, que é do Reino Unido. Aqui é muito interessante porque o Energy Saving Trust, ele tem essa plataforma aqui, que é o EnergyWise, que você consegue preencher dados e conseguir informações ou estratégias personalizadas para incrementar a performance da sua residência. Nos Países Baixos, a gente tem alguns simuladores online para hipoteca verde, e o Energy Strong, que é um projeto que ganhou bastante expansão. Ele começou na Holanda, depois ele foi aderido pelo Reino Unido, pela França, Alemanha e Itália também agora. E aí, o principal objetivo desse projeto é trabalhar reformas com energia zero, net zero energy buildings.
E aqui está o Energy Star dos Estados Unidos, é um site bastante completo, recomendo depois vocês darem uma explorada. E ele tem duas coisas bastante interessantes. No Energy Star, você tem a possibilidade de solicitar, em alguns lugares isso é gratuito ou é subsidiado. Você pode solicitar uma visita ou uma auditoria, vamos dizer assim, uma avaliação da sua residência e no final eles emitem um relatório para poder prescrever as estratégias para aumentar a eficiência energética da sua residência. E aí tem uma coisa muito bacana nesse site, que é ali em cima, você tem um tour virtual. Nesse tour virtual, você consegue visitar vários pontos da casa e ver quais estratégias foram adotadas, né, para otimização da eficiência energética em cada ponto dessa residência. Então, é uma forma de tangibilizar esse conhecimento para o consumidor final, né? E ali também tem etiquetagem, que eu tinha comentado com vocês. Tem alguns estados dos Estados Unidos que tem essa etiquetagem obrigatória. Então, quando você vai negociar, seja para alocar ou para comprar um imóvel, você vai ter acesso à informação sobre, vamos dizer assim, a etiquetagem, né? Como a gente tem nos eletrodomésticos, né, o nosso selo Procel, que indica, a gente também tem para as residências, e aí eles usam isso como referência para comparar questões de performance entre as edificações. Esse aqui é um projeto da Alemanha, que também, na Alemanha, tem um padrão bem exigente para atendimento à performance das edificações, que é o KfW55, e para todas as edificações que aderem a esse programa, eles recebem desconto nas taxas de juros e subsídios, né? Então, existem muitos subsídios. Só para tangibilizar para vocês exemplos de iniciativas fora do Brasil, no que diz respeito a subsídio para incrementar a performance das edificações. Aqui é muito bacana, porque no início da apresentação eu falei sobre o conceito de alta performance do High Performance Building Council, lá dos Estados Unidos. Dentro desse programa, eles têm o Whole Building Design. Então, todos aqueles 8 aspectos que eu mostrei lá no início da apresentação, esse site do Whole Building Design, ele prescreve diretrizes para que você atenda aqueles 8 parâmetros que a gente viu lá no início da apresentação, para que a gente pense nessa edificação como um todo, né? Aqui é o EnerGuide do Canadá, que também faz atendimento personalizado e faz relatórios, visitas nas residências, né, para prescrever estratégias. Esse aqui é muito bacana, é um aplicativo do Canadá. Esse aplicativo ele é uma plataforma digital que ele tem imagens térmicas de satélite para mostrar o desempenho térmico da sua residência. Então, você pode procurar a sua residência no aplicativo e aí você consegue ter análise, vamos dizer assim, imagens da análise térmica da sua residência. É muito bacana. É o app MyHeat. E aí, eu só queria agora, na reta final aqui da nossa apresentação, conversar um pouquinho sobre como o nosso contexto econômico e cultural está afetando a nossa percepção de valor. Porque do que se trata? Uma percepção que eu tenho, trabalhando nesse mercado há 20 anos, e eu não trabalho direto com o consumidor final, eu trabalho com a construtora e eu tenho muito contato com a indústria. Mas entendendo, vamos dizer assim, os objetivos da própria incorporadora, quando ela está pensando, quando ela está concebendo o empreendimento, o que a gente percebe de modo geral é que existe uma visão muito voltada para a questão da estética, né, do design, e aí a gente não está preparado ainda para poder conversar sobre as questões de performance. O nosso consumidor, e nem o público, na verdade, técnico está pronto para poder falar sobre essas questões de performance, né? Porque ainda o foco é muito voltado para as questões estéticas, para a área, enfim. E aí eu fui tentar entender historicamente por que a gente ainda tem essa mentalidade. E aí eu vou só passar aqui um dos principais pontos, né? Não é só isso, mas algumas questões históricas, né, que estão enraizadas na nossa cultura, né, e que tem feito com que a gente não olhasse
para o nosso cliente, para o nosso produto, né, da maneira adequada. Então, essa herança colonial, que desde o período colonial o Brasil desenvolveu essa cultura da aparência e da ostentação, né? Então, os bens materiais sempre foi uma forma de se diferenciar daqueles que são menos favorecidos, né? O histórico econômico instável, que o Brasil passou décadas de inflação e de crises, né? Isso fez com que a gente tivesse uma mentalidade, ou desenvolvesse ao longo do tempo, uma mentalidade de retorno imediato, e a gente não tem esse olhar para o futuro. Falta de cultura de planejamento financeiro, diferente dos outros países, né, que já são os países de primeiro mundo, né, que esse planejamento financeiro ele já é incluído na educação desde cedo, né. A cultura do Brasil tem baixa orientação para o futuro, né, e normalmente a nossa organização muitas vezes se limita ao mês vigente. Então, o que acontece? As construções com maior eficiência e durabilidade, e com menor manutenção, elas existem em investimentos antecipados, né, que se pagam com o tempo, que é algo que o nosso consumidor ainda não está preparado para enxergar. Falta de incentivo do governo, né, por exemplo, a gente viu vários exemplos onde o governo subsidia, né, as famílias, os consumidores que querem aderir a essas práticas. Taxas de juro elevado, então a gente tem tanta dificuldade de acesso ao crédito, porque boa parte do brasileiro tem o crédito comprometido, e além disso a gente ainda tem taxas elevadas de juros, né? Estou falando dos desafios que a gente tem. Falta de educação sobre performance e qualidade construtiva. A gente não tem isso divulgado nem pelas construtoras e nem normalmente por outros órgãos e entidades de maneira massiva, né? Como é feito nos outros países. Então, a gente não é orientado, quando a gente vai fazer compra, reforma, ou comprar, reformar, ou construir um imóvel, a gente não é orientado para essas questões. Agora, essa daqui é o que eu gosto mais, a influência do mercado imobiliário, que explora mais a estética, a metragem quadrada do que os elementos, né? Então, poucas construtoras investem em campanhas educativas. É interessante porque, assim, eu vou contar só um exemplo aqui para finalizar, meu tempo está acabado, eu já vou terminar. 2 minutinhos eu termino. Só um exemplo interessante de coisas que a gente vivencia no dia a dia. Recentemente, eu participei de um projeto, de uma incorporadora, um projeto de altíssimo padrão. Um empreendimento que é considerado um empreendimento super luxo. Então, o que a gente pensa quando a gente vai trabalhar com um empreendimento com valor de metro quadrado muito elevado? Bom, aqui é a oportunidade que eu tenho de trazer soluções de alta performance que eu conheço para incrementar a performance dessa edificação. É interessante porque, assim, nesse projeto, a gente atuou com a questão do drywall, fazendo todo o drywall interno, os forros, enfim, que eram forros super detalhados, um projeto super sofisticado. Aí eu lembro que quando a gente foi conversar com a construtora sobre os forros da sacada, se a gente for atender a norma, como a gente já tem a norma de placas especiais, em tese a gente teria que estar usando uma chapa do tipo glass match, que é uma chapa que ela resiste, vamos dizer assim, a toda essa intempérie, né? Enfim, uma placa que vai ficar numa área protegida. Então, hoje, a norma de placas especiais nos recomendaria usar uma chapa do tipo glass match. É uma chapa que ela não tem o cartão na face, ela tem uma fibra de vidro e ela tem uma resistência muito superior à exposição à umidade. E aí, nesse caso, a construtora não quis aderir à placa, ela usou uma chapa standard para fazer. Então, tipo, nem foi uma chapa RU, foi uma chapa padrão, standard. E a gente está falando de um empreendimento muito sofisticado. E aí foi interessante porque daí depois, quando eu fui fazer a visitação na entrega do empreendimento, eu vi algumas áreas, porque daí o projeto foi desenvolvido por um arquiteto super renomado, enfim. E aí a gente viu em algumas áreas comuns umas cadeiras, e aí eu lembro que a equipe da obra disse, cuidado com essa cadeira, ela vale R$100 mil. R$100 mil, eu não gastaria nem a metade para poder ter feito todas as sacadas com a chapa Glass Rock para esse cliente. Então, vocês entendem como que o mercado ele não está orientado para essas questões de performance. E aí acontece que, como esse consumidor final ele também não está educado para isso, para enxergar esse valor,
A construtora também, ela não traz isso à tona, porque isso não vende para o cliente, vocês entendem? Então, essa é uma perspectiva nova que eu queria trazer para vocês, de para onde o mercado mundial de casas está caminhando, né? A gente está caminhando para um movimento onde a gente vai ter uma complexidade muito maior para poder pensar nesses projetos, porque a gente vai ter que alinhar uma série de atributos diferentes, né? A gente vai ter que alinhar performance, todas as normas que normalmente a gente já precisa de levar em conta, a gente precisa de levar em conta agora também as questões de eficiência energética, as questões de sustentabilidade e de saudabilidade também. É uma complexidade muito grande, mas a inteligência artificial está aí para ajudar a gente com isso. Mas o que eu queria deixar só é essa reflexão para vocês, de que a gente precisa trabalhar o nosso mercado para que a gente faça um reposicionamento de valor, né? Para que a gente traga à tona uma nova mentalidade sobre luxo, que o nosso luxo possa ser também a questão da eficiência, a saúde e a responsabilidade com o planeta. Seria isso, turma. Muito obrigado, Mari.